Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto de ética profissional voltada à enfermagem. Talvez você já tenha ouvido falar sobre 3 conceitos, que seriam imprudência, negligência e imperícia. Esses 3 atos que a gente pode cometer durante a prática da enfermagem, durante a assistência, podem trazer danos e riscos ao nosso paciente, que podem ser eles reversíveis ou não. Então, qual seria a diferença desses 3 conceitos? Vamos lá. Quando a gente fala de imprudência, nesse caso, o ato cometido por esse profissional, ele tinha habilitação, ele tinha conhecimento técnico e científico para realizar aquele procedimento, mas mesmo assim ele executa de uma forma errada. Eu costumo dar um exemplo da imprudência no trânsito. Por exemplo, quando está chovendo, todos sabem, né, os motoristas, que a gente não pode andar em alta velocidade. Então ele tem consciência, ele tem ciência daquilo, mas faz e executa de maneira imprudente quando, em momentos de chuva, ele dirige em alta velocidade, né? Porque tem risco aí de aquaplanar. Nesse caso, quando a gente fala de negligência, a gente está falando que essa pessoa tem um conhecimento técnico-científico, tem habilitação para executar, porém ele deixa de fazer da maneira correta, ou seja, na negligência tem a ausência da ação. Exemplo, eu sei que eu preciso levantar as grades do paciente todas as vezes que ele se encontra aí, por exemplo, no bloco cirúrgico, porque o paciente ele tem risco de queda, principalmente por ele passar por efeito de anestesia. Então, nesse caso, há o risco de queda. Então, quando eu deixo de executar isso e o paciente, por exemplo, cai, existem situações de pacientes que caem da altura da maca, levam a um TCE muitas vezes moderado e pode chegar até a levar esse indivíduo à morte. Se for um paciente idoso descompensado, uma queda da maca pode levar inclusive até a morte, né? Que seria o dano maior que você pode provocar no paciente. Então, foi um ato de negligência. E por último, não menos importante, a imperícia, ela seria aí quando o profissional ele não tem conhecimento técnico nem científico, não tem habilitação no caso para executar. Ele pode até saber executar, mas não é a habilitação dele. E quando ele faz e acontece algum tipo de dano ao paciente, seja ele reversível ou não, esse ato aí é configurado como imperícia, tá? Então ele não sabia, ele não tinha habilitação, foi lá e fez, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado na nossa prática profissional, em saber onde é o papel, né, da enfermagem, até onde o técnico, até onde o enfermeiro ele pode ir, para não cometer esse tipo de erro. Espero que vocês tenham gostado desse tema, desses assuntos. Comentem aqui embaixo caso vocês queiram uma outra abordagem de um outro assunto, e beijo, até a próxima dica.